Graça e paz, amados irmãos e irmãs, com grande alegria que estamos juntos novamente para a meditação na Palavra do Senhor. E hoje, amanhã e sábado, nós teremos uma dinâmica um pouquinho diferente. Os devocionais terão um tempo um pouquinho mais dilatado, porque vamos tratar dos temas que são concernentes e correlatos a essa fase do ano que estamos vivendo, que tem a ver com a condenação, a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o tema que nós vamos abordar hoje é a condenação de Jesus, a condenação do rei. E eu quero ler com você Mateus capítulo 26, do versículo 58 ao 68, é um texto um pouco longo, mas que faz jus a essa meditação que nós queremos fazer nessa noite. Diz o seguinte: aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os guardas para ver como terminaria aquele evento. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam uma falsa testemunha contra Jesus para condená-lo à morte e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram duas e disseram: ele afirmou poder destruir o santuário de Deus e recolocá-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: não responde nada ao que depõe contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: és como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as suas próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou! Para que precisamos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a maior de todas as blasfêmias. O que vos parece? E eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram nele, no seu rosto, e deram-lhe socos e deram tapas nele, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem fez isso e quem bateu em você. Meus amados, essa passagem que acabamos de ler, que está diante de nós, descreve com riqueza de detalhes o julgamento de Jesus perante a Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. Foi esse julgamento que abriu o caminho para o julgamento a posteriori e também a condenação perante Pôncio Pilatos. Esse foi o primeiro passo dos judeus para se livrarem de uma vez por todas de Jesus. Irmãos, ao entrarmos nessa época tão preciosa do ano, nós deveríamos parar para contemplar a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Por isso, é um bom momento para refletirmos sobre o que Ele suportou por nós, para nos redimir dos nossos pecados. Nos próximos devocionais, então, como fiz referência, quero tratar desse tema maior. Mas o foco de hoje, que eu quero, de fato, direcionar a nossa atenção, tem a ver com os últimos momentos ali da vida de Jesus, os últimos momentos antes da sua crucificação. E essa noite foi uma noite cheia de muitos eventos. O Senhor participou, por exemplo, da Páscoa com seus discípulos. Ele ensinou aos seus discípulos muitas verdades a respeito de si mesmo, do Espírito Santo, de como eles deveriam relacionar-se entre eles e também com Deus. Eles ouviram, por exemplo, sobre a cruz, sobre a coroa. Também ouviram que um deles seria o traidor. Foi a noite mais movimentada que o mundo já conheceu. Assim, depois que Jesus e os seus discípulos deixaram o cenáculo onde haviam celebrado a Páscoa, Jesus levou os seus discípulos para o Getsêmani, onde orou por todos os seus seguidores, incluindo a mim e a você. Ali naquele momento ele ora por todos quantos viessem a crer nele. Depois que ele terminou de orar, a multidão liderada por Judas, o traidor, veio e prendeu Jesus. Mesmo em sua prisão, ele demonstrou o seu amor como filho de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 2 ao 8, ele vai mostrar esse amor curando o servo, um dos soldados chamado Malco. Mas o que eu gostaria efetivamente de concentrar no seu coração e no
meu coração essa noite são os eventos que ocorreram após Jesus ser preso lá no jardim. E eu quero olhar o seu julgamento para que nós possamos depreender desse texto conteúdos para o nosso coração. E a primeira coisa que nós precisamos olhar aqui é o arranjo que foi feito para o julgamento do rei. Qual foi o local? Onde aconteceu isso? Bom, depois que Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote, que era o Caifás. Na sequência, ele foi levado efetivamente para a casa do sacerdote, ou do sumo sacerdote Caifás, e embora Caifás era o sumo sacerdote na ocasião, mas Anás continuava sendo o espírito dominante, o verdadeiro líder. Era ele que cuidava dos negócios do templo, ele era a pessoa que supervisionava as mesas dos cambistas e efetivamente odiava a Jesus, por razões óbvias. É só ler João capítulo 2, versículo 15 a 17, onde Jesus ele entra com a Zorrague e desbanca todas aquelas pessoas que estavam ali comercializando no templo. Então, depois de toda essa situação, eles organizaram para que o julgamento de Jesus fosse realizado num ambiente privado, para ocultar ao povo o que eles estavam fazendo. Bom, quem participou desse julgamento? Vale a pena termos isso aqui como informação. Todo o processo já havia sido planejado com antecedência e todas as pessoas necessárias já estavam presentes quando Jesus chegou lá. E o termo que nós acabamos de ler aqui, escribas e líderes religiosos, tinha a ver com o sinédrio. Era a composição de 71 homens presidido pelo sumo sacerdote. Esse seria o equivalente judaico à Suprema Corte brasileira. Esses homens, eles tinham a responsabilidade de cuidar das leis da nação e também da vida espiritual desse povo. Mas ao invés disso, eles estavam tramando matar o Filho de Deus. Mas quais são os problemas dessa acusação que eles vão emitir agora? Primeiro, o julgamento de Jesus ele já começa viciado desde o início, pois houveram muitas ilegalidades. Por exemplo, o sinédrio foi projetado e planejado para salvar a vida e não tirá-la. No entanto, eles se reuniram com o único propósito, o de matar Jesus. Esta conspiração, por exemplo, foi realizada na surdina da noite. A lei dizia que qualquer julgamento deveria ser realizado durante o dia. O acusado tinha o direito de chamar testemunhas em sua defesa. Jesus teve o seu direito cerceado, não pôde chamar uma única testemunha sequer. O sinédrio deveria julgar o caso, não processá-lo. Nesse julgamento de Jesus, eles assumiram os dois papéis. Se a pena era de morte, então o sinédrio era obrigado a observar um período de espera de pelo menos 3 dias de jejum e oração antes que o julgamento fosse proferido. Jesus foi julgado, condenado e morto em 24 horas. Outro detalhe que é importante é que o sinédrio não poderia condenar ninguém por votação unânime. Uma votação unânime sugeriria que faltou o elemento da misericórdia. No entanto, Jesus é condenado por todos, unanimemente. As provas que nós temos aqui já é o suficiente para mostrar que o julgamento de Jesus não foi um julgamento justo. Ele foi condenado por um tribunal que já estava decidido antes do julgamento. Vamos então agora à acusação em si. Olhemos para a acusação em si. Veja só, do versículo 59 ao versículo 60, o que está contido ali. Você já sabe que, a partir do que demonstramos, esse julgamento não foi justo. Jesus já estava condenado antes de entrar na sala. Não era um tribunal, era uma multidão de linchadores. Esses homens estavam em busca de sangue e conseguiram. Mas do versículo 60 ao versículo 64, nós vemos ali que havia necessidade de testemunhas, porque à medida que o julgamento vai progredindo, os judeus procuram pessoas para testemunhar contra Jesus. Eles não encontraram muitas pessoas dispostas a esse falso testemunho, porque era muito perigoso. Uma pessoa que testemunhasse de maneira mentirosa poderia perder a sua própria vida. Mas, finalmente, no versículo 61, aparecem 2 homens dispostos a testemunhar contra Jesus. E eles acusam Jesus de falar contra o templo. E isso é considerado blasfêmia e punível com a morte, segundo o que diz Levítico capítulo 24, do versículo 14 ao 16. É claro que Jesus
não estava falando sobre o templo em Jerusalém, mas ele estava falando do seu próprio corpo, que seria pregado em uma cruz e ressuscitaria 3 dias depois, lá em João capítulo 2, versículo 19 ao 21. Porém, as suas palavras foram tiradas do contexto, mas mantido um toque de verdade para trazer a solidez à mentira e alguma desculpa ainda maior para matar Jesus. Mas vejam o testemunho do próprio Jesus, do versículo 62 ao versículo 64. Esse testemunho é o testemunho que muda todo o cenário, porque quando ele foi pressionado pelo sumo sacerdote a responder às alegações, Jesus permaneceu calado, como o profeta Isaías havia profetizado no seu livro capítulo 55, versículo 7. No entanto, quando o sumo sacerdote diz, eu te conjuro pelo Deus vivo, isso colocou Jesus sob juramento e o obrigou a responder. Então ele proclamou com ousadia a sua identidade como Filho de Deus. Além disso, proclamou a sua própria ressurreição, a sua exaltação e o retorno para governar e reinar sobre a terra. Imagine essa cena. Aquele homem está coberto de sangue, ele está cansado, ficou acordado a noite inteira, parece totalmente desamparado. No entanto, ele fala sobre o seu trono, ele fala sobre a sua glória e ele se identifica como Filho de Deus e afirma que chegará o dia em que governará o mundo. Naturalmente, essas alegações devem ter soado ridículas para os seus ouvintes naquele momento, mas mesmo assim foram 100% verdadeiras. Meus queridos, não se enganem. A afirmação que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, como dito lá em João capítulo 14, versículo 6, pode parecer uma tolice aos ouvidos modernos, mas ainda assim não muda o fato de ser uma verdade inequívoca. Já nos versículos 65 e 66, quando o sumo sacerdote ouviu as palavras de Jesus, ele tinha o que queria. Ele ouviu uma verdade inequívoca, mas descartou a verdade e a taxou como blasfêmia. Ele faz um verdadeiro mise-en-scène naquele momento. Ele mostra para os presentes a sua indignação, rasga suas roupas e declara que Jesus Cristo é culpado de blasfêmia e pede a votação imediata. A tragédia nesse julgamento está no fato de que a criatura tem a audácia de julgar e condenar o seu Criador. O que Caifás faz ao rasgar as suas vestes também é digno de nota, pois o sumo sacerdote não poderia, era proibido de fazer isso, segundo Levítico capítulo 21, versículo 10. Fazendo isso, ele estava se desqualificando da sua função. Olha o que está acontecendo do ponto de vista inconsciente nessa cena. O pretendente se desqualificou perante o verdadeiro sumo sacerdote. O inferior estava saindo da presença do superior. Veja bem, Jesus estava a caminho da cruz para abolir o antigo sistema de sacrifício judaico para sempre. Caifás não percebeu o significado do que estava fazendo, mas ele foi o último sumo sacerdote do final do sistema de sacrifícios. Estava apenas abolindo o papel do sacerdote humano para sempre. Uma vez que Jesus morresse e ressuscitasse, seria ele o sumo sacerdote eterno e perfeito. Agora os homens não precisavam mais acessar um outro sacerdote para chegar a Deus. Nós, sim, nós temos o único e suficiente sacerdote, o único e suficiente mediador, que é o que vai dizer o apóstolo Paulo em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Caifás, então, pode ter negado Jesus e até julgado o Senhor Jesus, mas um dia ele estará diante do Senhor e será forçado a dar conta de sua vida perante o juiz de todos os corações. Nesse dia, Caifás, juntamente com todos os que negaram a Jesus, receberão um julgamento justo e uma sentença justa. E aqui está uma verdade aguda para nós, pois alguém pode até se afastar dele hoje, mas haverá um dia em que terá que enfrentá-lo frente a frente e curvar-se diante dele e dar a resposta diante do seu trono, dizendo se de fato o que fez e o que executou aqui nessa terra foi digno do Senhor. Pergunta para você, você está pronto para esse dia? Finalmente, nós vemos do versículo 67 ao versículo 68, o Rei de toda a glória, o Senhor Jesus, sendo vilipendiado. Veja só, a acusação foi feita, o testemunho foi dado,
O veredito foi proferido e Jesus foi condenado e culpado de blasfêmia. A multidão agora é desencadeada de uma maneira terrível e a sua ira vai brutalmente contra o Senhor. Foi uma cena horrível. Cuspiram nele, eles deram tapas nele, socaram o seu rosto. Aqui estão os homens religiosos atacando o Filho de Deus. Imagine o seu sangue começando a fluir e ao receber os golpes no seu rosto. Imagine o rosto dele começando a inchar quando foi brutalizado. Então lembre-se, depois que fez essa imaginação, lembre-se que tudo isso que ele passou foi por você. Foi porque Ele te ama. Embora essa cena mostre detalhes gráficos da natureza caída e totalmente depravada da humanidade, ela está também retratando as profundezas sem limites do amor de Deus por aqueles a quem Ele salvaria. Aqui está o Deus em carne, que numa única palavra poderia acabar com todos os seus algozes. Mas ele, no entanto, superou os abusos que sofreu e foi até a morte e a morte de cruz por amor a mim e a você. Que amor é esse? Que tamanho é esse amor? Eles o rejeitaram como Messias, zombaram dele abertamente, mas efetivamente ele seguiu o seu curso. Você sabia que o comportamento que eles tiveram naquela noite ainda pode acontecer hoje? Quando alguém rejeita a oferta amorosa de Jesus para a salvação gratuita, está de alguma maneira cuspindo no rosto de Jesus. No entanto, o golpe que mais feriu naquela noite não foi infringido por nenhum dos membros do Sinédrio. Se você prestar atenção nos eventos, irá notar no pátio, ao lado de uma pequena fogueira, um homem chamado Pedro. 3 vezes ele foi questionado sobre o seu relacionamento com o Senhor e 3 vezes ele negou sequer conhecê-lo. Esse foi o golpe mais cruel daquela noite. E a exemplo de Pedro, meus irmãos, também podemos ferir o nosso Senhor Jesus, afirmando ter um relacionamento com Ele, mas negando-o pela vida que vivemos. Também é como se estivesse cuspindo na sua face e esbofeteando o seu rosto. Essa é uma realidade que precisamos nos atentar. Mas o sofrimento que Jesus padeceu ou passou foi um sofrimento profético, porque todos os fatos e eventos que aconteceram naquela noite, que foram horríveis, mas estavam todos dentro do plano de Deus. Isaías capítulo 50, versículo 6, o profeta Isaías vai profetizar o seguinte: as minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que arrancavam os meus cabelos. Não escondi a minha face dos que afrontavam-me e cuspiam em mim. Embora esses eventos, todos eles estavam preditos séculos antes, mas cada um dos participantes tiveram a sua própria responsabilidade. E o ponto principal aqui é que você é responsável pelo que faz com Jesus. Você é responsável pelas suas escolhas. Finalmente, o julgamento de Jesus ele foi produtivo. Por quê? Porque a partir dos abusos, dessa dor horrível que ele sofreu, estava abrindo o caminho para que a cruz acontecesse. Pois foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo demonstrou o maior amor de Deus pela humanidade, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor pelo fato de enviar o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Graças a Deus, porque esses eventos levaram à cruz, pois foi lá que o preço do resgate foi pago. Concluindo, meu querido e minha querida, lembre-se, o que Jesus sofreu naquela noite foi por você. Ele passou por tudo isso para oferecer-lhe salvação. Se você ainda não entregou o seu caminho ao Senhor nessa noite, talvez seja o seu momento. Faça isso agora. Se você não é salvo, invoque-o pela fé e ele vai receber o seu coração. Mas para você que já teve um encontro com Jesus, mas vive como se Jesus não existisse na sua vida, saiba, a sua vida está depondo contra o Senhor e é como se você estivesse cuspindo em sua face. Se o seu cristianismo não atinge todas as áreas da sua vida, se arrependa, porque ainda há tempo. Quaisquer que sejam as suas necessidades, Ele já atendeu lá na cruz do Calvário. Quaisquer que sejam os seus fardos, Ele é a resposta. Chega a Ele hoje, enquanto há tempo, em nome
de Jesus. Os nossos pedidos de oração para essa noite é para que o Senhor efetivamente nos ajude a olhar para a cruz do Calvário e ter nela a resposta para a salvação da minha vida e da vida das pessoas que estão ao meu redor. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.